Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu já quero te agradecer aqui pela sua companhia, te convidar a deixar um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora e deixe também um comentário aqui no nosso chat falando o seu nome e a cidade de onde você tem assistido a IPP TV. E muito obrigado por estar conosco aqui em mais um Conversa da Tarde. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito edificante. A gente sempre começa refletindo, né, a respeito de temas importantes da nossa vida aqui, sempre à luz da Palavra de Deus. E o tema que nós escolhemos para a tarde de hoje é Tome uma Atitude. Chegou a hora de você sair desse campo das ideias, dessa zona de conforto e agir. Se você quer uma mudança genuína na sua vida, você precisa tomar uma atitude, precisa viver uma vida intencional. Todos os dias, levantar da cama, é certo de que você tem uma missão a cumprir. Vivendo intencionalmente, e é sobre isso que nós vamos conversar com o nosso pastor convidado, que vocês também já conhecem, já participou de outros programas aqui, o pastor Gustavo Ribeiro, que é pastor lá na Igreja Presbiteriana Petrópolis, em Série, Goiás. Seja muito bem-vindo, pastor, ao Conversa da Tarde. Obrigado, Marcos. Eu agradeço muito o convite, me sinto muito honrado de novamente estarmos juntos aqui, sempre para conversarmos sobre temas tão importantes, tão relevantes para a nossa jornada cristã, e agradeço muito, muita alegria de poder estar aqui novamente com vocês. Muito bom. E eu quero começar, pastor, conversando com o senhor sobre uma triste realidade da nossa geração. Infelizmente, nós temos visto muitos jovens que têm vivido uma vida sem propósito, que ainda não entenderam, não descobriram a urgência e a importância que é de nos posicionarmos como sal da terra, como luz do mundo, de mostrarmos para este mundo, apontarmos, né, para Cristo, mostrarmos que há esperança. E muito dos nossos jovens, não apenas a juventude, né, mas eu acho que muitos cristãos se acostumaram com uma vida religiosa e se esqueceram de que nós devemos viver uma vida mais intencional, né? Uma vida de fato com propósitos. Nós precisamos cumprir algo que o Senhor Jesus nos ordenou, que é o de fazer discípulos, né? Que é o de contribuir aí na expansão do reino de Deus. Então, queria começar perguntando ao senhor isso: quais são as consequências de viver uma vida que não seja intencional, de viver uma vida sem propósitos? Certo. E eu queria começar, para a gente poder pensar a respeito disso, contar uma história. Gosto muito dessa história, que conta-se que diante de uma guerra, Alexandre o Grande estava com um exército em guerra, e teve um dos seus soldados que desertaram. Diante dessa guerra, do pavor, do medo, ele recuou, e assim ele foi trazido diante da presença de Alexandre o Grande. Só que como Alexandre o Grande conhecia a realidade de guerra, da destruição, como era terrível esse cenário, e olhando para aquele jovem tão novo, tão novinho, né, que esteve ali em meio a uma batalha, ele meio que compadecido, olhou para o rosto, né, com muito medo, o rosto daquele jovem que estava com muito medo, e então ele pergunta o nome daquele jovem. E ele responde: meu nome é Alexandre, o mesmo de Alexandre o Grande. Então, naquele momento, a feição de Alexandre o Grande muda. Não mais agora compadecido, mas com uma raiva, um ódio muito grande. Ele aponta o dedo para aquele rapazinho e diz: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. E eu creio que isso representa muito isso que você introduziu aqui na nossa conversa a respeito dessa vida de jovens, e não somente jovens, é a realidade que eu creio da igreja brasileira, que cresce cada vez mais o número de evangélicos, porém não tem feito muita diferença no meio da nossa sociedade. Os dados, né, que nós temos a respeito de tantas tragédias, de coisas ruins que acontecem em nosso meio, não tem mudado. E nós percebemos um evangelho enfraquecido, um evangelho que talvez não esteja sendo vivido de maneira intencional e prática. Por isso que nós estamos falando aqui de tomar uma atitude, tomar uma decisão, porque ou você muda de nome, todo aquele que confessa ser cristão, ou ele muda de nome, ou muda de atitude se não tem cumprido o seu chamado. E aí, respondendo a sua pergunta, as consequências de viver uma vida não intencional, eu queria falar um pouco, primeiro, o que é ser intencional, ou qual esse propósito que nós estamos
dizendo e falando aqui, né? Além do fazer discípulos, mas é justamente aquilo que nós fomos chamados desde o início das Escrituras, que é uma vida de adoração, é uma vida diante de Deus, diante da face de Deus. E ser intencional é ter a intenção de algo, é aquilo que nós fazemos por querer, de propósito, é algo que é deliberado. Então, é a intenção de fazer algo. E qual é essa intencionalidade? Viver para o Senhor. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, pessoas têm se esquecido disso, que foram chamadas, resgatadas, como a gente vai encontrar o texto bíblico dizendo, nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar as verdades. Então, isso precisa ficar muito claro. E quando nós não vivemos assim, nós deixamos de ser influência, deixamos de ser esse sal e passamos a ser influenciados por tudo que o mundo tem nos oferecido. E o mundo, ele não é neutro, em forma nenhuma. Nós olhamos para toda essa história da criação em que nós vivemos e o pecado afetou todas as coisas. Então, de forma nenhuma, o mundo é neutro. Então, ou nós exercemos influência ou nós somos influenciados. E quando nós não vivemos essa vida intencional, nós estamos sendo influenciados por tudo que esse mundo tem trazido contra a vontade e a santidade de Deus. Pastor, isso é algo que nós precisamos nos lembrar o tempo inteiro, que o mundo não é neutro, né? Porque quando nós estamos na nossa zona de conforto, em uma inércia, nós achamos assim, eu só estou fazendo mal a mim mesmo, né? Quando eu estou nesse momento de inércia. Eu estou sendo prejudicado, às vezes a gente pensa sobre isso, mas quando a gente deixa de influenciar também a outros são prejudicados junto com a nossa inércia, né? E deixam de ser influenciados por nós e são influenciados por algo. E certamente o mundo não brinca na arte de influenciar, né? Ele é intencional em mínimos detalhes, seja nas artes, no cinema, seja no entretenimento, nos festivais de música. Na semana passada a gente comentou sobre como grandes festivais como o Lollapalooza, por exemplo, são muito intencionais em persuadir o jovem a criar um ambiente, uma esfera para que ele queira estar ali, queira publicar nas redes sociais sua presença ali, se torne alguém legal e etc. E o mundo tem essa intencionalidade muito, muito forte, né? Nem sempre clara, mas sempre muito forte, né? Exatamente. Você citou aí o Lollapalooza, e ele parece que se tornou não só um movimento musical, mas um movimento político, que a gente percebeu ali manifestações políticas em algo que foi construído para ser simplesmente um evento musical. Então nós vemos nessa intencionalidade que o mundo tem, muitas vezes não percebida por nós, porque nós deixamos de ter esse olhar crítico sobre todas as coisas que estão ao nosso redor, e acaba que a gente simplesmente absorve isso, e aí você diz, né, eu estou me prejudicando somente, estou prejudicando ninguém, e muitas vezes nós nem percebemos isso, não estamos prejudicando, essas coisas não me influenciam, mas a todo momento nós estamos olhando, absorvendo, e sem esse olhar crítico, sem esse olhar pautado pelas Escrituras, diante das nossas ações, diante de tudo que nós fazemos, ouvimos, a gente passa a ser influenciado por isso, né? E nós precisamos ter esse olhar exatamente crítico, esse olhar pautado pelas Escrituras diante de tudo que nós fazemos. Você citou a arte, em muitas vertentes, né, no cinema. Hoje a gente tem muito aí a questão das séries, e muito crente que vê séries sem esse olhar de entender que tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus, de entender que a nossa vida é pautada pelas Escrituras, simplesmente absorve, achando que isso não causa nenhum problema, não te afasta, de certa maneira, da comunhão com Deus, e começa a trazer isso para a sua vida, para o seu coração, achando que a gente está vivendo nesse mundo neutro, e o mundo não é neutro. E pastor, qual seria a diferença dessa intencionalidade entre o universo cristão, esse que nós estamos acostumados e sabemos, achamos que sabemos lidar muito bem, né? E esse outro universo que nós comentamos aqui, como da arte, etc. Quais são essas diferenças de intencionalidade nesses dois universos?
Eu creio que, para nós falarmos disso, nós precisamos pensar a respeito de cosmovisão. É um termo bem falado hoje em dia, né? De cosmovisão, nós estamos falando de a maneira como nós enxergamos o mundo, como se diz, a lente pela qual nós enxergamos o mundo e todas as coisas que estão ao nosso redor. E, de maneira bem resumida, nós falamos a respeito de que Deus criou todas as coisas e tudo é bom, mas nós entendemos que o pecado afetou todas as coisas, certo? Por isso que a gente fala de depravação total do homem, que todas as áreas foram afetadas, mas a gente fala a respeito da redenção que houve em Cristo Jesus, e agora o nosso papel como filho de Deus, como adotados, para continuar aquilo que Cristo fez, não no sentido exatamente de redimir as coisas, porque Cristo que faz isso, mas na ideia de que nós, talvez pegando o lema da reforma, né, sempre reformando, tendo esse olhar de que tudo que Deus criou é bom, pecado afetou, mas entra o nosso papel para trazer restauração e redimir essas coisas. Então, qual a diferença? É que o mundo, como eu disse, né, ele não é neutro e o tempo inteiro, diante dessas forças que nós lutamos, o mundo, a carne, o diabo, eles estão sempre prontos para querer destruir aquilo que Deus tem construído, aquilo que Deus fez por causa do pecado. E a nossa intencionalidade do cristão é justamente perceber essas coisas, o que tem acontecido no mundo, porque eles estão querendo sempre influenciar, seja a respeito da família, da sexualidade, e isso entra na questão da arte, de maneira declarada ou não, de maneira muito velada, e a gente percebe nas animações de grandes empresas que as questões familiares da sexualidade têm mudado. Então, como que entra essa diferença? Nós precisamos olhar para todas essas coisas diante da Escritura, diante do nosso papel. O mundo ele já faz o papel dele, que é simplesmente afastar-nos de Deus, afastar tudo o que ele puder diante da face de Deus, diante desse princípio que nós tivemos na criação de adoração ao Senhor. Então, eu creio que essa é a grande diferença. Nós precisamos olhar com intencionalidade tudo que nós fazemos, o que está ao nosso redor, e o mundo já está cumprindo o papel dele, que é querer nos afastar e destruir cada vez mais. E essa intencionalidade, que é uma atitude, né, uma decisão, como o senhor falou aí na sua história, né, ou muda de nome ou muda de atitude, essa atitude que nós precisamos nos posicionar e mudar, ela pode ser em todas as áreas da nossa vida. É possível que nós vivamos essa intencionalidade, mudemos a nossa postura, a nossa atitude em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, não apenas na esfera espiritual, ou seja, não dicotomizando as coisas, mas assim, eu decido melhorar a minha vida com Deus, eu decido que daqui para frente eu irei levar mais a sério a minha vida de oração, a minha vida devocional e ser mais intencional no meu relacionamento com Ele. É possível que isso também transborde para o meu trabalho, para o meu relacionamento com amigos ou relacionamentos amorosos. Isso está incluso aí nessa vida intencional? Uhum. Excelente pergunta. Quando a gente olha para o Van Groningen, é um autor que escreve no seu livro Criação e Consumação, ele fala de alguns mandatos da criação, mandatos criacionais, que são 3. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Esse espiritual tem a ver com o relacionamento com Deus. Nós somos chamados para isso. Então, Deus se relacionava com Adão todos os dias, ele caminhava, ele ensinava, falava, Adão tinha um relacionamento pessoal, e nós somos chamados a isso. E nós precisamos tomar uma atitude. E nós estamos falando aí, né, você disse da questão da oração, da leitura, são chamadas disciplinas espirituais, ou tem um termo que eu ouvi esses dias, é muito bom, que fala ritmos da graça. E daqui a pouco eu posso falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas a ideia é que nós precisamos nos relacionar com Deus, de ter essa atitude, certo? Porque muitas vezes o cristão passa semanas sem sequer tocar na sua Bíblia. E há quanto tempo já se fala a respeito dessas coisas, né? De ter uma vida disciplinada, e aí muda-se um pouco essa palavra, porque disciplina para nós brasileiros, nós por vezes entendemos isso como algo que é imposto, como algo que é rígido, mas isso precisa ser algo
que é constante e natural na vida do crente. Por isso que se fala de ritmo da graça, ritmo de oração, ritmo de leitura da palavra. E nós precisamos ter isso nesse primeiro ponto, né, que o Van Groningen diz do mandato espiritual, nosso relacionamento com Deus. Depois ele fala a respeito do mandato social, que é com a família. Mais uma área que nós precisamos também tomar atitude. E esse relacionamento familiar tem a ver com filhos, irmãos, cônjuges e o restante de toda a nossa família, né? Como não só esse núcleo dentro do nosso lar, mas outras pessoas envolvidas também. E olha só como essa atitude cristã, como a ideia de nós termos a nossa vida pautada pelas Escrituras. Olha, eu sou cristão e eu preciso viver assim, inclusive dentro da minha casa. E agora essas coisas mudam, por exemplo, não só a minha vida pessoal, como leitura, oração, e temos outras tantas disciplinas espirituais, ou ritmos da graça, mas isso precisa influenciar o meu lar. Como que eu trato os meus irmãos de sangue mesmo, né? Os irmãos que vivem comigo ali. Ou como eu trato os meus pais, porque hoje o que se tem são filhos que se acham donos do lar, donos sempre da razão. E vem nisso motivo para maltratar os pais, ou aqueles que são responsáveis por eles, falam de qualquer maneira, querem humilhar, querem sempre ter a razão, sempre estar certos. Mas será que é isso que a Bíblia nos chamou para fazer? Ou então pais, vamos colocar numa questão muito prática aqui, né? Você perguntou se isso funciona em quais áreas da nossa vida. Como que os pais têm preparado os seus filhos hoje? Para que eles querem, o que eles pensam a respeito do futuro dos seus filhos? E muito provavelmente a maioria dos cristãos hoje prepara os seus filhos para serem bem-sucedidos, para terem sucesso numa carreira, para fazerem algo que vai render um certo conforto e algo nesse sentido. E não que esse pensamento esteja errado, mas algo anterior precisa vir a isso. Como que eles vão servir a Deus diante do trabalho? Como que eles vão preparar os filhos para viverem nesse mundo? E aí a gente entra no contexto, por exemplo, de universidade, em que não só os pais, mas provavelmente a igreja também, nesse sentido, não preparou os filhos para esse momento. E é como a gente diz, que o mundo está preparado para nos afastar, entra numa faculdade, entra em um turbilhão de ideias diante de tantas ideologias, e ele acaba em confusão, se perdendo diante de tudo isso. Mas como que a gente tem que ser intencional? Seja intencional na criação dos seus filhos, seja intencional no relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos, com quem está dentro do seu lar, porque isso honra e agrada a Deus. Mas não somente isso, a gente entra nesse último aspecto, que é o mandato cultural, é a relação que nós temos com tudo aquilo que Deus criou. E aí nós estamos falando da arte, do trabalho em si, de tantas coisas que Deus nos chamou. Por isso, quando ele fala não só do multiplicar, encher a terra, mas sujeitem a terra, cuidem da terra. Então entra em todos esses outros aspectos que nós nos relacionamos. E como ser intencional nisso? Eu já citei aqui, você vai assistir uma série, veja se isso realmente vai honrar a Deus com isso que você está fazendo. Música, como que ouvir essa música ou aquela música, isso vai trazer crescimento para nós. Você citou voltando aqui, né, Max, do Lollapalooza, nós tivemos grandes expressões, inclusive brasileiras, aí, que estão com nomes estourados aí no mundo afora. E crente simplesmente absorvendo isso sem um olhar crítico, sem um olhar intencional de que ele é cristão e que essas palavras, se essas palavras podem ou não estar na sua boca, né, na sua mente. Então, acho que é parte desse pressuposto. Vou falar só uma última parte aqui também, para não me delongar muito, a respeito do trabalho. Tem um livro muito bom, que é do Timothy Keller, que é o Fé e Trabalho, que ele alia a ideia do evangelho com o trabalho. Porque senão nós entendemos que trabalho simplesmente é para a gente ganhar dinheiro, para o nosso sustento, e acabou. Mas nós entendemos que essa é uma extensão da adoração ao Senhor. E como que nós intencionalmente, como crentes, tivemos uma atitude. Olha, eu sou crente e agora eu preciso proclamar a virtude daquele que me chamou. Eu preciso ser sal, eu preciso ser luz nesse ambiente. E não é simplesmente a ideia de fazer devocionais ou orar no meu trabalho. Mas é a maneira como eu lido com os meus colegas, a maneira como eu lido com o trabalho, com os meus subordinados, com o meu chefe, a maneira como eu executo o meu trabalho, sabendo que eu faço todas as coisas para o Senhor. Então, em
todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos perceber essa intencionalidade, é ter essa atitude, não como a nossa fé em um compartimento, nem entender que o que eu faço no domingo, ou quando eu pego a Bíblia para ler, é algo espiritual. Eu faço isso para o Senhor. E aí eu fecho essa gaveta, agora abro outra. Não, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é a minha família, isso aqui tem a ver com as minhas próprias percepções, deixa que disso aqui eu cuido. Deus está lá no céu olhando e agora eu que estou tomando conta aqui, né, conduzindo as coisas. E não é assim. Tudo que nós fazemos é expressão da nossa espiritualidade. Essa é a intencionalidade, de olhar para todas as coisas e entender o reino de Deus sobre tudo isso e a expansão dele e eu como uma ferramenta que Deus tem usado dentro desse propósito. Muito bom, pastor. Dentro desses tópicos que o senhor abordou, dá vontade de aprofundar em cada um deles, mas o nosso tempo não permite. Então eu vou escolher um para a gente ir um pouquinho mais fundo, que é essa questão relacional, não apenas familiar, mas assim, principalmente entre amigos, e eu acho que se aplica em outras, né, relações aí. Mas existe também na nossa língua, né, um termo muito pejorativo, assim, que é o interesse. Se aproximar de alguém com interesse é diferente de se aproximar de alguém com intenção, com intencionalidade? Existe uma diferença nisso aí? Ou as duas coisas são iguais? Entendi. Eu creio que existe uma certa diferença no objetivo desse interesse. Nós temos interesse em aproximar de pessoas, mas é o interesse de que elas conheçam a Cristo. Uhum. E vamos falar no primeiro aspecto aqui de um não cristão. Você está se aproximando desse não cristão com interesse de que ele conheça a Cristo, mas não é o interesse no sentido de alcançar posições, ter privilégios, se aproximar com o interesse de obter alguma vantagem por causa desse relacionamento. Uhum. Isso, eu creio que beira a atitude pecaminosa, né, de nós nos aproximarmos as pessoas assim com esses interesses um pouco sórdidos. Mas quando nós olhamos para essas pessoas com esse olhar gracioso, falando, gente, ele foi formado à imagem e semelhança de Deus, só que o pecado cegou a sua mente e eu preciso me aproximar dele como alguém que necessita da mesma graça com a qual eu fui alcançado. Então, eu creio que nós devemos sim nos relacionar e de forma intencional, porque hoje a gente vive esse momento aí de entrar em algum ambiente e fone de ouvido, porque eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero ter contato com ninguém. E olha que privilégio que a gente tem de poder falar com pessoas. E isso faz diferença na vida de outras pessoas, o falar. Numa cultura ensimesmada, né, humanista, em que as pessoas estão olhando simplesmente para si e não querem, às vezes até por medo, né, por causa da nossa sociedade mesmo. Uhum. Mas é uma oportunidade que nós temos de tirar esse fone de ouvido e sentar ao lado de pessoas e ter o privilégio de falar. Agora, o que nós precisamos, como a história que eu contei, é vencer o medo, vencer esse pavor que nós temos de falar do evangelho, porque nós temos medo de, às vezes, sermos ridicularizados, de ouvir um não, das pessoas não quererem saber dessa história, de, às vezes, até nos humilharem, mas a gente precisa vencer isso, é ter intrepidez, coragem para vencer essa inércia, né, como você disse, e poder proclamar. E vou tentar dar alguns exemplos aqui, né, de uma pessoa e de outras que eu já ouvi também. Uma pessoal é que eu estava voltando para casa, tinha ido a São Paulo, estudo, estava voltando para casa e no avião começou a dar uma turbulência. E no meio dessa turbulência tinha um rapaz do meu lado que estava com muito medo, e ele se agarrava à poltrona, abaixava a cabeça, até que eu falei, tá tudo bem? Ele falou, eu tô com muito medo, e se esse avião cair, se acontecer alguma coisa? Eu falei, gente, a gente tem que estar tão intencional, e não é simplesmente falar, calma, vai passar, mas foi nesse momento, eu falei, tenha calma. Você está preparado se esse avião caísse aqui? Para onde que você vai? Onde você iria? O que ia acontecer com você? E aí foi a abertura de um diálogo com essa pessoa, até que ele se acalmou, passou a turbulência, a gente pôde conversar e trocar algumas ideias. Mas eu já vi outros relatos de pessoas, por exemplo, que estão no Uber ou no táxi, né, e tá lá conversando com a pessoa, mas simplesmente acha que aquilo ali é uma viagem que ele precisa fazer e acabou.
mas use isso intencionalmente nesses relacionamentos com esse interesse, né, que nós falamos. Gente, esse aí ou essa aí precisa ouvir a respeito da palavra de Deus. Então, eu creio que é esse interesse que nós precisamos ter, intencionalidade nos relacionamentos, porque nós entendemos que essa graça que nos libertou, a gente estava condenado, Deus nos chamou, mas essa pessoa também precisa ouvir a respeito desse evangelho. Não é só uma pessoa passando por minha vida, não é só uma pessoa que simplesmente está um transeunte aqui e cruzou comigo e acabou, mas é a intenção que nós temos de viver como cristãos e proclamar. Nós somos chamados para isso. Né? Cristo nos comissionou para isso. Fala desse evangelho, vai pregar a toda nação, toda criatura, essa pessoa que está do seu lado. Seja intencional. Isso pode mudar a vida de pessoas. O fato de você dar um bom dia, isso abre portas. Isso pode abrir portas. Mas agora, quando a gente fala com um cristão, também há intencionalidade. Não simplesmente agora de pregar o evangelho, mas de nós podermos crescer juntos. Crescer juntos. Porque muitas vezes nós nos encontramos, e isso é bom que eu vou dizer aqui, mas é bom nós nos encontrarmos e poder contar histórias divertidas, histórias boas, a gente poder ter um momento juntos ali, desfrutar de comunhão, mas talvez as nossas conversas também deveriam estar pautadas de algo um pouco mais bíblico, de termos conversas para um crescimento intencional uns dos outros, e não só um encontro, porque isso é bom também, isso faz parte, eu não estou falando mal disso de jeito nenhum, mas é das nossas conversas também terem um pouco mais de propósito para a nossa jornada, a nossa caminhada aqui. Verdade. Isso me lembra muito um amigo meu. Toda vez que a gente sai, eu digo a ele, olha, como ouvir um sermão, sair com você. Mas gostoso, assim, porque as nossas conversas sempre terminam em algo muito edificante, leve, e isso é muito bom. Nós precisamos de amigos assim, né? Precisamos caminhar intencionalmente com gente assim, que nos faça pensar a respeito de realidades espirituais e que nossos papos não sejam só coisas, né, futebol e televisão e etc, mas que realmente tenhamos amigos que nos levem a conversas mais profundas, né, que nos façam refletir, nos aproximem de Cristo, nos exortem, enfim, sejam instrumentos de Deus para trabalhar em nós também, né. Mas espiritualmente falando, pastor, assim, quais são os benefícios que nós temos nessa decisão, quando nós decidimos sermos intencionais em nosso relacionamento com o próprio Deus? Quais são os benefícios que isso traz para a nossa vida? Certo, quando nós tomamos essa atitude e dizemos, olha, eu quero de fato me relacionar com Deus. E aí nós pegamos principalmente, né, a questão da oração, da leitura da palavra, mas algumas outras disciplinas espirituais que nós podemos colocar também como um tempo de solitude, de ter um momento de meditação, ter um momento para ajudar o próximo, e entram várias coisas aqui, né? Mas qual que é, quais os benefícios que nós temos diante disso? Eu creio que isso traz santidade, vai nos ajudar na nossa santificação, vai nos ajudar a crescer em maturidade, porque quanto mais relacionamento, mais conhecimento, sabendo quem é esse Deus, não é qualquer vento de doutrina que vai soprar diante de nós e nós mudaremos a nossa direção, mas também nos ajuda, olha só como que isso é prático a respeito da maturidade. Vou pegar um tema aqui específico, ansiedade. Quanto mais próximo, como mais próximos nós estamos de Deus e temos essa intencionalidade do nosso relacionamento com Deus, isso nos traz crescimento, isso nos santifica, o poder de Deus sobre nós, o Espírito Santo preenchendo a nossa vida, nós passamos a entender um pouquinho melhor a ideia que Jesus traz de nos dizer, não andeis ansiosos, busquem em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Diante disso, uma vida próxima ao Senhor nos traz crescimento, porque eu entendo que esse Deus está cuidando de mim, eu não preciso andar ansioso, mas eu também tenho contentamento, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Ele é o meu pastor, e por isso eu não sentirei falta de nada. É aquele que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo, cuidando de mim. E como que a gente pode ter essa confiança? Através da maturidade, do crescimento que nós temos diante do relacionamento com o nosso Deus. Cada dia maior, cada dia mais próximo. Paulo vai falar que nós somos aperfeiçoados, o apóstolo Paulo, né? Somos aperfeiçoados. E ele diz, não que eu tenha obtido a perfeição,
mas eu estou buscando isso. É isso que eu quero. Esse é o nível que eu quero chegar, né? Esse é o padrão que eu quero ter para minha vida, de perfeição. Nós entendemos que nós precisamos tentar alcançar isso, mesmo que a gente não vai alcançar isso aqui na Terra, mas é o fato de tentar alcançar essa perfeição, porque envolve santidade, maturidade. E também, quero colocar mais um ponto aqui, que é o nosso foco na cruz de Cristo. Quando nós temos essa intencionalidade, tomamos essa decisão de falar, olha, eu quero viver com o Senhor, caminhar bem próximo com o Senhor, diante dessas disciplinas espirituais ou ritmos da graça, eu creio que isso mantém o nosso olhar sempre em Cristo e no Evangelho, e não em nós mesmos, e não nas circunstâncias, e não nas dificuldades. Quando vem essas calamidades, e olha só como nós sofremos, nós estamos saindo aqui agora de um período de pandemia, e que alegria, né? Nós podemos agora desfrutar novamente dos espaços abertos, de poder ter um pouco mais de confiança, de dar um abraço, pegar na mão de outras pessoas. Mas olha só como nós sofremos diante desse momento de tanta instabilidade, né, de tanta dificuldade, mortes, atrocidades, tudo que estava acontecendo, esse pavor, a dificuldade com o futuro, vacinação, vai, não vai, eu confio, não confio. Mas como ficou o nosso coração? E se nós temos essa afeição junto ao Senhor, estamos próximos, né, uma fé madura, que não é mais aquele leite espiritual, mas uma fé madura, isso nos ajuda, não só no contentamento, sabendo que Deus está no controle, que Deus cuida e dirige a minha vida, mas traz paz. Eu olho para a cruz de Cristo e entendo que, por causa do Evangelho, eu posso viver tranquilo. Seja a minha hora agora ou não. Se é chegar a minha hora de partir ou não, eu fico tranquilo, porque como Paulo diz, gente, eu sei que partir é muito melhor. Meu desejo é estar com Cristo. Morrer para um cristão é lucro, mas o viver aqui é Cristo. Então é ter essa percepção. Eu creio que essas são alguns dos benefícios, né, que nós podemos ter diante dessa intencionalidade do nosso relacionamento com Deus. Mantenha o seu olhar na cruz. Veio dificuldade? Cruz. Não sou eu mais, não é o meu ego. Não tem a ver com a história pertencer a mim. Mas eu olho sempre para Cristo e o meu papel em toda essa história. Sim. E vale a pena falar, pastor, que essa busca pela santidade que o senhor comentou aí dá trabalho, né? É algo que realmente exige de nós um esforço. Às vezes a gente quer alcançar esse relacionamento com Deus, mas a gente não quer se esforçar para isso, né? Quer dormir e acordar um super crente. Mas é algo que exige mesmo de nós. E quando nós somos muito determinados para sermos intencionais em outras coisas, né? Se a gente quer emagrecer, por exemplo, a gente vai lá, segue uma dieta super restrita. Se a gente quer aprender uma nova língua, a gente é muito intencional nisso também. Mas no nosso relacionamento com o Senhor, precisamos também desse esforço, né? Tem até um livro, uma devocional do Jerry Bridges que fala a corrida diária pela santidade, né? E é isso, é como uma maratona, como uma corrida. A gente precisa estar ali disposto e buscando incessantemente isso, né? Agora, nos falta essa vontade muitas vezes, né? Nos falta essa disposição para buscar coisas espirituais, assim, né? Por que isso acontece? Muito bacana ter colocado isso, e você disse aí a respeito dessa corrida espiritual, e é mais uma linguagem também que Paulo usa, né, dessa corrida. Fora, não perca o foco dessa corrida. A coroa já está reservada, mas quando nós olhamos para a ideia, né, de um atleta que está numa corrida, um atleta de alta performance, ele não deixa que essas outras coisas, qualquer coisa ao seu redor, tire o seu foco. Ele está com o olhar sempre fixo lá na coroa, lá no resultado final. E o grande prêmio que nós temos, né, que ele diz, não é uma coroa corruptível, mas algo incorruptível. Tem a ver com aquilo que está reservado para nós. Então tem a ver com essa perseverança, essa disciplina. E quando a gente fala de disciplina, não é fácil para nós. É muito admirável quando a gente olha, por exemplo, o povo asiático, que acorda de madrugada, né, e veja o crescimento que nós temos da igreja, por exemplo, a igreja presbiteriana, na Coreia e outros lugares, porque é gente muito disciplinária, que desde muito nova cresceu com isso, está adaptada a isso. Só que nós temos dificuldade, povo latino, povo brasileiro, nós temos dificuldade com essas disciplinas. Olha só como a gente brinca, né? Sempre faz piada com essa história de começar uma dieta na segunda-feira. Porque é difícil para nós entender isso, né? E colocar na mente, olha, eu preciso alcançar o objetivo e agora eu vou nessa. Só que
nós temos muitas vezes mais disciplina com essas coisas, como você disse, do que com o Senhor. E nós somos chamados em primeiro lugar para buscar o reino e a justiça de Deus. O que que tira o nosso foco? Eu creio que são essas batalhas que muitas vezes nós perdemos de entender o nosso propósito, entender o nosso chamado. E quando nós não observamos isso, essas outras coisas começam a brilhar mais aos nossos olhos do que esse relacionamento com Deus. É de ter uma vida simplesmente farta, uma vida tranquila, uma vida sem as dificuldades, em que eu não preciso, por exemplo, me dispor a conversar com outra pessoa. É muito melhor eu colocar meu fone de ouvido e ficar tranquilo aqui. É muito melhor eu ter que assistir algo, né, algum streaming aí, do que simplesmente parar para ter meu momento ali com o Senhor, com Deus. Eu prefiro dormir, por exemplo, 10 minutinhos a mais do que acordar 10 minutos antes e ter um relacionamento com o Senhor e começar o meu dia com oração, com palavra. E disciplina não é fácil. Pega, por exemplo, alguém que começa numa academia. Até pegar o ritmo, até as dores do corpo passarem, leva tempo. E isso precisa perseverança. Então, eu creio que é isso, que nós muitas vezes perdemos o foco diante daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que é principal, daquilo que é o grande objetivo da nossa vida, e nos perdemos olhando para a plateia, olhando para a pista de corrida, né, usando essa linguagem, como Paulo diz, nós paramos para os flashes, estamos tão ligados com redes sociais e interessados nisso, que a gente fica tempo, horas e horas. É só a gente procurar, por exemplo, o tempo que nós gastamos em redes sociais. É possível ver isso, né? Você vai lá no seu tempo de atividade online, que você estava mexendo nesses aplicativos, e mais uma vez, né, só relembrando, essas coisas não são ruins, mas nós não sabemos usar, a gente passa horas e horas gastando e perdendo o nosso tempo com isso, ao invés de investir o nosso tempo em coisas mais intencionais, em coisas que vão trazer crescimento para nós. E isso realmente é difícil, não é fácil não. É verdade. E pastor, certamente temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que foram intencionais, né, em seu relacionamento com Deus. Queria que o senhor escolhesse aí um exemplo de um personagem bíblico que viveu uma vida intencional e compartilhasse com a gente aí. Certo. Escolher um aqui vai ser um grande desafio. Eu penso em alguns personagens aqui. Se você me permitir, eu gostaria de falar rapidamente sobre eles. Sim. Voltando, né, à ideia dos mandatos, nós vemos que Deus criou tudo com um propósito, que é a adoração a Ele mesmo. E é interessante quando Ele diz para Adão e Eva, né, multiplicarem e encher a terra. Por que será que Deus diz para encher a terra? Porque muitas vezes a nossa mente fica simplesmente voltada ali para o jardim e esquecemos que Deus criou todas as coisas e Ele diz, encham a terra. Para que isso? Porque o nome dele seria espalhado por todas as nações, por todo o povo, por toda a existência. E aí, quando entra o pecado, um pouco mais à frente, Deus faz uma aliança com Abrão. Quando ele diz para sair da terra, da parentela, eu vou te fazer uma grande nação e as famílias da terra serão abençoadas por sua descendência e por onde vocês passarem. Então, quando nós olhamos, eu quero pegar esse personagem de Abraão, quando Deus o chama dentro da sua aliança, ele diz que as famílias da terra serão abençoadas. Então, esse é um homem que viveu diante desse propósito. Claro que nós não olhamos para ele como o exemplo perfeito, como o grande salvador, mas é alguém que sabia que por onde passava, Deus estava ali abençoando. Era gente que podia olhar para ele ou para a nação de Israel e perceber nessa nação um povo diferente, um povo que tinha um propósito, um povo que tinha um chamado, um povo que era sal e luz onde eles estavam, né, que viveram de forma intencional. Só que a história bíblica continua, nós vemos a idolatria sempre no meio do povo de Deus, Deus leva sempre esse povo para o cativeiro, até que Deus providencia um libertador, esse povo sai, fala, gente, mantenha esse propósito, mantenha esse foco aí na adoração. Vem de novo a idolatria e o Antigo Testamento termina com a esperança de que viria o libertador. E aí sim, vem Jesus, que agora de forma plena vivia de forma intencional.
olha só como desde criança, desde pequeno, estava no templo, conversando, e as pessoas admiradas, né, com uma forma que Jesus se conduzia ali, uma criança. Mas Jesus cresce, ele lida com pessoas, e não era assim uma viagem perdida, as pessoas não passavam por ele de forma ocasional. Alguém tocava nele e falou, opa, alguém me tocou. E aí aconteceu o milagre da salvação e transformação de pessoas. Jesus também, diante do relacionamento com pessoas, como é que era isso? Ele comia com gente que era desprezada completamente na sociedade. Então nós vemos nisso Jesus com essa atitude, fala, eu vim por causa do reino. Jesus incorpora, encarna esse reino, ele entende que é chegado o reino, e agora ele vive para isso. As pessoas que ele conversa, os próprios discípulos, preparando-os para a jornada que seguiria. A sua própria morte na cruz não foi algo que o pegou de surpresa, mas ele de forma espontânea se entregou, porque ele mesmo quis isso, não foi forçado a nada, né? Ele de forma espontânea entregou a sua vida. Então, eu creio que esse talvez seja o maior exemplo que nós temos no Novo Testamento de alguém que viveu de forma intencional. Mas a gente pega outros também. Paulo viveu assim, o apóstolo Paulo, onde ele chegava, era evangelho. Onde ele chegava, ele entendia esse chamado dele, evangelho naquele povo. E algumas outras pessoas também, né, que sempre viveram, as próprias pessoas que ajudaram Paulo, Priscila e Áquila, que ofereceram ajuda. Nós entendemos isso não somente como pessoas que pregavam o evangelho de maneira direta, mas gente que vivia o evangelho, usava o seu trabalho para o reino, usava a sua casa para o reino, o seu testemunho para o reino. A igreja em Atos, como que eles viviam, partilhavam dessas coisas, tinham admiração do povo da cidade, as pessoas olhavam para eles, era gente que vivia de maneira intencional. E aí, Pedro, alguns outros exemplos que a gente tem, né? Aí, você me pediu um, mas eu falei alguns aqui. Temos bons exemplos para isso, né? Muito bom. E pastor, então, para quem está nos assistindo agora, entendeu a urgência, a importância de viver uma vida intencional, quem entendeu que precisa tomar uma atitude, precisa fazer alguma coisa para sair dessa inércia, dessa zona de conforto, né? Para tirar o fonezinho de ouvido e falar do evangelho, ter tempo para as pessoas, sair um pouquinho do seu conforto para tomar um café com um amigo, aconselhar, conversar, ouvir. Quem entendeu que existe um abismo grande aqui entre o querer estar mais perto de Deus e o fazer algo, né? O buscar estar mais perto de Deus, o que é que, na prática, essa pessoa pode fazer para ser intencional no seu dia a dia? E quais são os frutos que ela vai colher ao viver dessa maneira? Certo, você que deseja isso, fala, eu preciso viver isso na minha vida, eu quero poder desenvolver essas disciplinas, eu quero tomar essa atitude de estar mais próximo do Senhor. O primeiro passo é você entender que você foi chamado, certo? Você precisa entender isso e ter essa dimensão na sua vida, de ter clara essa ideia de que o Senhor, através da morte de Jesus Cristo, ele te libertou do império das trevas. E quando nós entendemos o valor da cruz de Cristo, não tem outra reação a não ser querer proclamar, querer viver isso todos os dias da nossa vida. De um lado, talvez um aspecto negativo, né? Diante do temor e tremor que nós devemos ter, eu quero trazer a ideia de que todos nós prestaremos contas, certo? Seja diante das parábolas que Jesus conta do administrador infiel, administrador fiel, a respeito das dracmas e como as pessoas tinham isso. Ele contava disso, contava muitas histórias a respeito disso para dizer que nós prestaremos contas, né, diante da maneira como nós lidamos com o nosso cristianismo, da maneira como nós lidamos com a nossa vida aqui que Deus nos chamou. Então, nesse aspecto de temor e tremor, entenda que você vai estar diante do juiz, do grande juiz da sua vida, da sua alma, certo? Mas no aspecto, eu acho que um pouco mais, também de tremor e temor, mas aspecto mais positivo, a nossa resposta
não pode ser outra diante daquilo que Cristo fez, a não ser viver para Ele. Entenda que a história que está sendo contada não é simplesmente sobre a sua vida, mas é a respeito do reino de Deus, de quem é esse Deus. Então vive para Ele. Saia dessa inércia aí, né? Levanta desse sofá e tenha mais disciplina, tenha mais intenção nas coisas que você faz no seu dia a dia. Planeje o seu dia, planeje a sua semana, insira não só essas disciplinas, insira a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, de estar presente no culto público também, aos domingos, de crescer, ler bons livros, mas entenda que tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo, desde o seu acordar até o seu dormir. Então levantou, tem o seu momento, independente da hora que você vai ter seu momento com Deus, mas peça para Ele, fala, Deus, me ajuda a entender que o que eu preciso fazer hoje, nesse dia, é para o Senhor. Se você vai pegar uma condução, um metrô, entrar no seu carro, a maneira como você se porta no trânsito, a maneira como você pensa, como lida, como conversa com as pessoas, como desenvolve o seu trabalho, os seus estudos, tudo isso, entenda como um processo que você está inserido até que Jesus volte. Você é instrumento, certo? Então, se veja assim, não como alguém que é passivo em toda essa história, mas alguém como um agente ativo, como o evangelizador, como aquele que quer e deseja que outras pessoas conheçam dessa boa nova, dessa boa notícia que te alcançou um dia, dessa graça que transformou a sua vida. Então, e não comece na segunda-feira ou na próxima semana. Começa hoje. Coloque diante do seu dia, da sua agenda, né? Momentos com Deus. Pense a respeito do relacionamento com a sua família, de tudo isso que nós conversamos aqui. Como que você pode aplicar isso no seu dia a dia? Planeje isso. Coloque isso, às vezes, numa planilha. Tem um caderno de anotação. Fala, eu preciso fazer isso. Eu preciso procurar alguém. Eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso fazer algo no meu trabalho. Entender isso como um agente ativo nesse processo até que Jesus volte. Amém. Que bênção, pastor. Quero agradecer demais por esse papo aqui nessa tarde. Foi muito edificante. Agradecer porque o senhor está aí sempre disposto, atendendo o nosso convite. E te pedir uma palavra final aqui e alguma indicação, se o senhor tiver, quem se interessou, quer aprender mais a respeito desse tema. O senhor tem alguma dica aí de literatura? Eu quero indicar, sim, Max, não algo muito específico a respeito desse viver intencionalmente, mas são áreas da nossa vida que nós podemos perceber isso. Por exemplo, o Fé e Trabalho, do Tim Keller. A respeito da criação de filhos, nós podemos ver aí o Desafio aos Pais, do Paul Tripp, e um outro livro que eu gosto demais dele, da Elise Fitzpatrick, que chama Pais Pequenos... Pais Fracos, Deus Forte. Esse é o nome do livro. Pais Fracos, Deus Forte. Excepcional em relação a essa questão da criação de filhos. E também, só mais um aqui, dentro da cosmovisão cristã reformada, que se chama A Criação Restaurada, de Albert Wolters. Eu acho que é um bom livro inicial, um livro até curto, mas muito rico, que vai falar a respeito disso, de como que nós podemos enxergar todas as coisas diante da lente do Evangelho, ter esses objetivos, ter uma crítica a respeito, e não é crítico, deixa eu só complementar isso aqui, Max, não é uma crítica da gente se tornar alguém que é chato, assim, de olhar para as coisas, não, esse eu não gosto, não, esse é ruim, não, isso não tá bom, não, isso não tem um gosto legal, não é isso, mas é um olhar de um cristão diante de todas as coisas, como nós falamos do trabalho, dos filhos, da arte, da música, de tudo isso. Então, faço essa indicação desses 3 livros aqui. E quero agradecer novamente, foi um tempo muito precioso, que Deus abençoe muito, não só vocês aí, Marcos, do programa, mas todos que estão aqui acompanhando também. Deus seja gracioso com vocês. Viva a vida de vocês pro Senhor. Viva isso, porque isso alegra o coração de Deus e nós fomos, afinal, chamados para isso também. Amém, amém, pastor. Um grande abraço para o senhor, para toda a família aí, para o pessoal aí da sua igreja também, IP Petrópolis, e até a próxima, pastor. Até mais, obrigado, abração. Um abraço.
E nós estamos encerrando o nosso programa por aqui. Não tem nem mais o que eu falar depois de uma conversa tão boa, tão edificante, né? Nós vamos ficar agora com uma música. Débora Dom, seus convidados vão cantar para a gente encerrar a conversa da tarde de hoje. Quero te agradecer pela companhia e te dizer que quarta-feira a gente está de volta aqui ao vivo, às 12h30 da tarde, e eu conto com a sua participação. Até lá, que Deus te abençoe. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é,